Vivemos num mundo acelerado, não é mesmo? Todos os dias somos pressionados por preocupações, medos, contas para pagar, notícias difíceis, desafios que parecem muito maiores do que nós. Em meio a tudo isso, é comum que muitas pessoas se perguntem: onde é que Deus está quando eu mais preciso? Ou será que a minha fé é realmente suficiente para me ajudar a superar tudo isso? Essas são perguntas sinceras que nascem de um coração que busca respostas. Se você já se sentiu assim, saiba que não está sozinho. A Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina algo fundamental. A fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que não estamos sozinhos em meio a eles. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, encontramos uma definição poderosa. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O que isso realmente significa? Significa que a verdadeira fé não depende do que os nossos olhos físicos enxergam, mas sim daquilo que o nosso coração confia, baseados na palavra de Deus. Quando olhamos para as Escrituras, vemos uma galeria de heróis da fé, homens e mulheres que enfrentaram situações que, humanamente falando, eram impossíveis. Pense em Abraão. Ele esperou anos e anos por uma promessa que parecia que nunca iria se cumprir. Imagine a paciência, a resiliência. Pense em Moisés. Ele tinha medo de falar, se sentia inadequado, mas foi usado por Deus para liderar e libertar um povo inteiro. E o que dizer de Davi? Ele era apenas um jovem pastor de ovelhas, mas enfrentou e venceu um gigante temido por todo o exército. Sabe o que todos eles tinham em comum? Uma decisão. Eles decidiram confiar em Deus, mesmo quando todas as circunstâncias, toda a lógica humana, diziam o contrário. Eles escolheram acreditar na promessa e não no problema. Jesus, durante todo o seu ministério aqui na Terra, sempre apontou para a fé simples e genuína. Ele nunca elogiou títulos, posição social ou uma aparência espiritual de santidade. Pelo contrário, ele valorizava a fé humilde, como a de um grão de mostarda. Ele disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Um grão de mostarda é minúsculo, quase insignificante. Mas quando ele é plantado na terra certa, ele cresce e se torna uma árvore robusta. Assim é a nossa fé quando a colocamos nas mãos de Deus. Mesmo que pareça pequena, quando depositada em Deus, ela tem o poder de crescer e mover montanhas. Talvez hoje a sua fé esteja se sentindo pequena. Talvez você esteja cansado de orar e não vê as respostas que tanto espera. Talvez você esteja carregando uma dor silenciosa, um fardo que ninguém mais percebe. Mas eu quero te garantir uma coisa: Deus vê, Deus escuta. E acima de tudo, Deus se importa profundamente com você. Ele não é um Deus distante e indiferente. A Bíblia nos lembra disso de forma muito bonita no Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Perceba a beleza disso. Deus não se afasta da sua dor. Pelo contrário, Ele se aproxima dela. Ele está mais perto de você justamente nos momentos de maior fragilidade. Jesus nunca prometeu aos seus seguidores uma vida livre de lutas ou dificuldades. Isso seria uma promessa irreal, mas ele fez uma promessa muito maior e mais poderosa. Ele prometeu estar conosco todos os dias, em cada passo da jornada. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A nossa esperança não está na ausência de batalhas, mas na certeza da companhia do nosso general, que já venceu a guerra final. É importante entender que a fé cristã não se baseia na nossa força humana, na nossa capacidade de sermos bons ou perfeitos. Se fosse assim, estaríamos todos perdidos. A nossa fé está firmada na obra de Cristo na cruz. Foi lá naquele madeiro que Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas culpas, os nossos medos e as nossas quedas. Ele morreu, mas a história não termina aí. Ele ressuscitou ao terceiro dia, provando de uma vez por todas que o amor de Deus é maior do que o pecado, maior do que a dor e maior do que a própria morte. Quando confiamos em Jesus, não estamos apenas acreditando em uma filosofia ou em um conjunto de regras. Estamos entregando a nossa vida a alguém que nos ama com um amor profundo, pessoal e incondicional. Fé é isso. É escolher confiar, mesmo quando não entendemos o porquê das coisas. É dar um passo de cada vez, mesmo quando o caminho à frente ainda não está totalmente claro. É descansar na soberania de Deus, sabendo que no final Ele está no controle de todas as coisas e trabalha para o nosso bem. Talvez hoje seja o dia de você renovar a sua fé,
de soprar as cinzas e reacender a chama da esperança no seu coração. Talvez seja o dia de voltar para Deus, de se reconciliar com Ele. Ou, quem sabe, talvez hoje seja o dia de conhecê-lo de verdade pela primeira vez, de abrir o seu coração para esse amor transformador. A Bíblia nos dá o convite mais conhecido e poderoso. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse convite é pessoal. Deus não chama uma multidão anônima. Ele chama você pelo seu nome, e Ele conhece o seu coração, independente do que você acreditou ou seguiu até hoje. Religião não salva ninguém, mas crer no Filho de Deus, sim. Agora, se você puder, eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos por um momento, aí onde você está, e se unir a mim nesta oração. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, fiel e presente em todos os momentos. Obrigado porque mesmo quando a nossa fé é pequena, o teu amor por nós é imenso e constante. Entregamos, Senhor, nas tuas mãos cada coração cansado, cada mente aflita, cada vida que hoje precisa desesperadamente de esperança. Fortalece a nossa fé, renova as nossas forças e nos ensina a confiar em Ti todos os dias, em todas as circunstâncias. Nós oramos e confiamos em nome de Jesus. Amém. E se você, ao ouvir essa mensagem, sentiu no seu coração um desejo de entregar a sua vida a Jesus, de começar um relacionamento com Ele, saiba que este pode ser o momento mais importante de toda a sua vida. A salvação, a vida eterna com Deus, não é algo que conquistamos por nosso mérito ou por boas obras. É um presente gratuito recebido pela fé em Jesus Cristo. Se você deseja aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, eu te convido a repetir essa oração comigo, com sinceridade no seu coração. Diga a Ele: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Eu reconheço que sou pecador e que preciso do Teu perdão. Eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou para me dar uma vida nova. Hoje, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos e peço que o Senhor me guie a partir de agora, em Teu nome. Amém. Se você fez essa oração de coração, a Bíblia nos garante que uma nova vida começou para você. Você não está mais sozinho. Deus caminha com você. O Espírito Santo habita em você. E você tem um lugar preparado no céu. Procure uma igreja ou uma célula de oração, leia a Bíblia, converse com Deus com um coração sempre sincero, que a sua fé cresça a cada dia. E que o amor de Jesus seja a base e o sustento da sua vida. Obrigado por ter assistido. Que Deus te abençoe grandemente.